Gênesis capítulo 25, versículo 19. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Vamos dar um salto agora para o versículo de número 24. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos, né? O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso chamaram de Jacó. E aí, apesar de ter lido todo esse versículo, eu queria destacar o final dele. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a vida de Isaque. Isaque, que era o filho prometido, filho da promessa, aquele por meio de quem Deus cumpriria o seu plano. Apesar de Abraão e Sara terem tentado colocar em prática seus planos, criando um outro caminho, vamos assim dizer, uma vez que eles, assim como Rebeca, que era estéril, Sara era estéril, e aí eles tentam resolver a situação por seus métodos. Não, já que o Senhor decidiu que vai usar a nossa família, abençoar a nossa família, e por meio de nossa família, um povo numeroso, ele vai ser constituído, vai nascer um povo que vai abençoar muitos a partir da nossa casa, mas uma vez que eu não tenho condição de te dar filhos, vamos usar uma outra metodologia. Então, ela usa um costume não de Deus, mas um costume dos homens. A gente tem que ler isso sob essa perspectiva. Aquilo não era algo que estava na aprovação de Deus, mas eles são homens do seu tempo e pensam como homens do seu tempo e se deixam ser levados pela cultura de seu tempo. Então ela oferece a sua escrava a Abraão. Abraão então se deita com ela e nasce, ela dá à luz, né? Ela engravida e dá à luz a Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. Isaque está aqui diante do mesmo drama. Sua esposa é estéril. Sua esposa, ao olhar para aquela situação, e como disse na semana passada, provavelmente, com todo esse arcabouço, com toda essa bagagem, com toda essa história, ele tem conhecimento disso. Seus pais certamente falam de como as coisas se deram, como é que as coisas aconteceram, por que ele existe, como é que ele nasceu, do que ele é fruto. Ele é fruto de um milagre. Ele é fruto de uma ação, de uma intervenção divina. E agora Isaque está diante do mesmo drama, ele e sua esposa. O Senhor disse isso ao meu pai, que a partir do meu pai, todos seriam benditos. E Isaque é o filho da promessa, portanto, é um elo importante nesse plano. É a partir do meu pai, que gerou a mim, e agora a partir da minha pessoa, no entanto, eu não tenho ninguém. A gente começa lendo o texto, dizendo que ele tinha 40 anos quando se casou. E a gente termina a nossa leitura constatando que ele tinha 60 anos quando ele conheceu a dádiva da paternidade. Quando ele
ver os seus olhos, ou diante dos seus olhos, ele pode contemplar a promessa de Deus. Numa leitura, como a gente sempre diz, apressada e fora do contexto, com um versículo isolado, e com a mente imediatista, como é a mente do homem do século 21, a gente lê de maneira apressada e entende o texto também sob uma perspectiva corrida, como se tudo acontecesse num piscar de olhos, sem drama, sem dificuldade, sem um tempo de espera. Então, na semana passada eu falei sobre a oração, destacando que a gente aprendeu com a oração de Isaac que as nossas orações, quando colocadas diante do Senhor, antes da gente desejar fazer valer os nossos sonhos, os nossos planos, a gente ora antes de tudo para ver os planos de Deus se concretizando em nossa vida. Então, nós aprendemos que Isaac orou com essa perspectiva. Senhor, intervenha nessa situação, abre o ventre da minha esposa, cura o ventre da minha esposa. Não é que ele está dizendo, Senhor, eu desejo muito ser pai, e a minha esposa deseja muito ser mãe, como eu disse na semana passada, uma oração legítima, um pedido legítimo, um desejo legítimo, mas antes de tudo, o que move Isaac em oração diante de Deus é a promessa de Deus. Senhor, o Senhor disse que abençoaria a terra a partir da descendência do meu pai. Eu estou aqui com a minha esposa, experimentando o mesmo drama dos meus pais. E diz o texto então que ele ora e o Senhor ouve a oração de Isaac. Então, nessa manhã, o que eu queria compartilhar com vocês, pensar um pouquinho sobre isso, entre a oração, entre a sua súplica, o seu pedido e a resposta de Deus ao seu pedido, normalmente há um tempo. Pode ser de dias, mas há um tempo. No caso aqui, foram anos. Pode ser de meses, mas significa um tempo. Pode ser de semanas, mas entre a oração e a resposta de Deus há um tempo. E a pergunta que a gente precisa fazer é: como que a gente aguarda? De que maneira a gente espera? Qual é a postura que se requer por parte daqueles ou da parte daqueles que estão aguardando a resposta de Deus? Porque uma coisa é fato, Deus ouve a nossa oração, mas também é fato que a sua resposta não vem dentro do nosso tempo. E a primeira coisa então que eu queria constatar, já que de um modo geral, esse tempo sempre vai existir um tempo de espera, seja pouco ou muito, e mesmo quando seja pouco em algumas situações, quem espera sempre se sente na condição de que está esperando muito, o lugar da espera é desconfortável. E antes de entrar propriamente nos princípios que eu quero compartilhar, eu já quero iniciar essa conversa fazendo a constatação de que, principalmente para o homem do século 21, para as mentes do século 21, para a gente que está acostumado com corre-corre do dia a dia, que tem que ser tudo para ontem, essa questão de esperar é muito difícil. É muito difícil. Nós temos dificuldade para esperar. O homem, a nossa cultura, ela é forjada sob a ideia do imediatismo. Tem gente até que ora dizendo, eu decreto, Senhor, eu determino, como se isso fosse de fato fazer diferença. É um equívoco. Mas isso vem muito em função do modo de pensar.
de enxergar a vida, que nem sempre é pela perspectiva bíblica, mesmo o cara se dizendo cristão. Eu me lembro, por exemplo, quando eu conectava a internet nos meados dos anos 90, alguns de vocês vão lembrar disso, e tinha que ser também depois de meia-noite, para fazer uma economia, porque a conexão era via telefone. Quem lembra disso aqui? Alguém lembra? Aquele barulhinho enjoado do modem, né? Do fax modem e tal, tá. E a gente fazia aquele negócio para fazer um download, para enviar um arquivo, era uma coisa, e era muito boa já naquela situação, em vista de que houve um tempo que tudo que a gente tinha, com o que tinha que lidar, eram só textos, né? E aí depois vieram as imagens e tal, ficou tudo mais, mas tinha que ter paciência. Tinha que ter paciência. Aí, agora, por exemplo, a gente está no momento das conexões de fibra, não é? Tudo na velocidade da luz, é rápida demais. A gente consegue enviar um arquivo de maneira instantânea. A gente consegue trazer arquivos para o nosso equipamento, para o nosso computador, baixar arquivos de maneira instantânea. Mas isso não mudou a nossa condição de gente impaciente. A gente continua achando que demora demais. Gente, está demorando muito. Outro dia lá em casa a Michele estava falando, essa internet não é boa. E eu falei, mas eu estou conseguindo fazer tudo que eu preciso e tal. Talvez seja a aplicação que você está usando, porque o meu está funcionando tudo muito bem. Para mim funcionava, para ela não funcionava. Aí daqui a pouco eu ouço o João falar, mas está ruim mesmo. E Stephanie também está ruim mesmo, só está funcionando para mim. Então a gente tem essa situação de que, sabe, as nossas demandas precisam de urgência, precisam ser atendidas no nosso tempo. E, gente, é claro que esse modo de ser e de viver afeta a nossa espiritualidade também. Afinal, assim como eu citei o exemplo de Sara e Abraão usando métodos e hábitos e costumes do seu tempo como pessoas daquele tempo, nós também somos pessoas do nosso tempo. E o que acontece no nosso tempo, em alguma medida, nos afeta. E isso afeta a nossa espiritualidade também. Então nós temos sim dificuldades para esperar. Dificuldades para aguardar a resposta de Deus. Dificuldade para ter paciência diante de Deus. Quem aqui, em algum momento, não já se percebeu como alguém que não é ouvido por Deus? Todo mundo já teve essa sensação. Será que o Senhor ainda lembra da minha oração? Né? Será que não foi deletado do seu sistema o meu pedido? Todo mundo já teve essa sensação, porque nós somos fruto disso, desse tempo de não saber aguardar. Outro exemplo disso, e que é muito marcante em nossos dias, é que nós também aderimos a hábitos do nosso momento de vida, do chamado fast food, comida rápida. A gente não tem tempo para perder tempo é dinheiro. Aí o que você faz? Não pode gastar muito tempo na rua fazendo em mercado, que aliás é um desperdício mesmo, né? Outro dia eu constatei que eu fiquei 2 horas no mercado. Eu falei, meu Deus. E aí, porque a gente não pode perder esse tempo todo, a gente compra comida congelada, porque aí ganha tempo no preparo. A gente sai daqui, muitos vão sair daqui, quem sabe no final do culto, passar ali numa loja dessa de sanduíche ali, de comida rápida, porque a gente é o corre-corre. Isso marca a nossa vida, logicamente, isso vai marcar o nosso modo também de viver a nossa espiritualidade. Não temos tempo a perder. Tudo tem que ser para ontem. Mas quando a gente lê um texto como esse, versículo 21, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, que não podia ter filhos, e o Senhor ouviu a sua oração. E constata que
entre esse ato de ouvir, essa boa vontade de Deus de inclinar o ouvido e responder essa oração, se passaram quanto tempo? Para arredondar aqui? 20 anos. Gente, é tempo demais. Né? Na nossa perspectiva, é tempo demais. Por isso a pergunta, o que a gente faz nesse intervalo em que parece que está tudo suspenso? Porque tudo que a gente deseja, no final das contas, é que tudo parasse e aquela resposta viesse de imediato. Tem um jeito para esperar. Há um jeito para aguardar. Em outras versões da Bíblia, por exemplo, se não me engano, Revista e Corrigida, e na mensagem, a Bíblia é a mensagem, vai dizer que o Isaac orava insistentemente. Tem alguém com versão parecida aqui? Que diz que ele orava insistentemente. Ou seja, não foi a oração de um dia, de um tempo, de um momento. Versículo de número 21. Talvez, na minha versão aqui diz apenas que ele orou e o Senhor ouviu. Aqui o meu está, Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Isso. Existem versões como essa que eu acabei de ler aqui, ó, a mensagem. Isaac orava com insistência ao Eterno. A sua está assim também? Ou seja, Isaac orava insistentemente. O que isso nos ensina sobre como aguardar entre a oração e a resposta? Nós precisamos aguardar perseverando em oração, continuar a orar pela causa, pela necessidade, pela demanda. Não para que a gente convença a Deus. Parte disso se dá para que a gente, nesse processo em que estamos perseverando, em que estamos orando insistentemente, em que estamos suplicando com dedicação, com continuidade, com constância, com persistência, sem desistir, no final das contas, quem é trabalhado nesse processo somos nós. Somos nós. Tem uma frase que diz que a constância vence a resistência. Uhum. Então, quando somos constantes, isso desenvolve em nós Esse trabalho dessa perseverança é realizado em nós. Então, eu não estou dizendo que ele não tenha tido esse mesmo sentimento ou algum sentimento no sentido de, Senhor, quanto tempo o pai dele esperou, Abraão? Quanto tempo ele espera por Isaac? 25 anos. É verdade que Isaac esperou menos, mas esperou. Né? Teve que esperar. Mas como nós esperamos, a gente às vezes acha que a nossa oração, outro dia eu ouvi uma frase muito legal sobre oração, que dizia o seguinte: oração, a nossa oração não muda os planos eternos de Deus, mas a coisa que Deus só faz mediante oração. Então, nós precisamos aprender e a entender que nesse processo em que temos demandas, dificuldades, obstáculos, e sejam eles como enfermidade, sejam eles como a conversão de um cônjuge, sejam eles como a conversão de filhos, pode haver um hiato, pode haver um tempo de espera. E como devemos esperar? Se desesperando? Não. Perseverando em oração. Então o texto diz que Isaac orava insistentemente. Era uma oração, por que não dizer um tanto quanto teimosa? Não para convencer a Deus. Insistente, perseverante, contínua. Mas era a oração.
Se a gente lesse apenas os versículos 21, o versículo 21, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E a continuidade dele, o Senhor ouviu sua oração. Se essa leitura fosse arrancada, desconsiderando aqui o versículo de número 26, que ele apenas recebe isso 20 anos depois, esse tipo de dinâmica aqui só faria com que as nossas almas, o nosso espírito se agoniasse mais, se dedicasse a uma coisa, porque ignorando que há um processo em meio a tudo isso, há um tempo, há um momento certo, um momento oportuno. Isso me faz lembrar, por exemplo, essa insistência, essa persistência nas palavras do próprio Jesus. Certa vez, exortando sobre o encorajamento, ele vai dizer, o encorajamento sobre a oração. Ele encorajava as pessoas a orar da seguinte forma: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes serás aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mas é possível que haja um momento de espera. Então, no momento em que estamos aguardando aquilo que suplicamos, aquilo que almejamos, aquele pedido que é legítimo, não é momento para aguardar desesperançado, sem esperança, desesperado. A gente ora para que o Senhor também nos dê condição de aguardar com o coração pacificado. Para que em meio ao processo, enquanto aguardamos, a gente não coloque o carro na frente dos bois. A gente não se precipite, a gente não se prejudique, a gente não prejudique alguém. Por isso, orar em todo tempo, com perseverança, com insistência, com dedicação, enquanto você aguarda. É o melhor método para aplicar para os momentos em que a gente está aguardando a resposta de Deus. Muitos aguardam dizendo: Senhor, esqueceu de mim? Senhor, quando será? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, e aquilo vai gerando um incômodo e quem sabe até um desconforto, uma neurose na vida da pessoa, de maneira que ela não se torna alguém que sabe esperar em Deus. E todos nós sofremos em alguma medida disso. Ninguém aqui escapa disso. Ou posso estar falando besteira, pode ser que entre nós existam isso, mas de um modo geral, todos nós somos vítimas desse tipo de situação. Porque o tempo de espera é desconfortável, é difícil, é angustiante. E como é que o apóstolo Paulo vai dizer também que nós devemos, diante das nossas ansiedades, o que devemos fazer? Coloque essa ansiedade diante do Senhor em oração. Então a oração é o caminho. A oração é que vai pavimentar esse caminho da espera, da inquietude, da dificuldade, da tentação do imediatismo. É a oração. A gente tem que aprender a esperar no Senhor, para o nosso bem, para que a gente não morra de angústia, para que a gente não morra de ansiedade. Se tem uma coisa que o Senhor não quer gerar no nosso coração, é ansiedade. Então, como é que ele aguarda? Orando insistentemente, perseverando em oração. Isaque ora de maneira persistente até que vê o agir, a provisão de Deus. Ele contempla
a ação de Deus em sua vida. E é assim, não tem outro jeito. A gente precisa respeitar os chamados processos e tempo. Mesmo que pareça que a resposta está sendo tardia ou vem tardiamente, e mesmo que a resposta não seja aquela que você deseja. Enquanto a gente espera, esse tempo de espera é uma espécie de preparo do terreno para a gente acolher a resposta de Deus. Pode ser 60 anos, 20 anos, alguns meses, alguns dias, mas todos nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Todos nós. E aprendemos a esperar no Senhor. Enquanto esperamos no Senhor, devemos permanecer insistentemente em oração diante do Senhor, mas não somente em oração diante do Senhor e com perseverança. A gente precisa também esperar com confiança em Deus. Se nesse exato momento eu levantasse aqui, fizesse uma pesquisa breve, uma enquete, erga sua mão, apenas você que tem motivos para confiar em Deus. Se eu perguntasse isso, eu não tenho dúvida que todos vocês levantariam a mão. Porque todos vocês, em alguma medida, já experimentaram o favor de Deus. Todos vocês já contemplaram em suas vidas, ou na vida de alguém, seja diretamente ou indiretamente, vocês perceberam com os próprios olhos que Deus não está aí para brincadeira, Ele é digno de confiança. Todos vocês. E com Isaac, também não foi diferente. Isaac tinha todos os motivos para confiar em Deus, mesmo tendo que esperar um tempo. Mesmo orando insistentemente. A oração insistente de Isaac não é uma oração que resulta da desconfiança. Eu vou pedir de novo, porque talvez a primeira vez não tenha ficado claro. Eu vou suplicar novamente, porque a primeira vez ele não tenha compreendido. Não é uma oração de desconfiança. Não é uma oração de alguém que, no fundo, não está levando fé, não está acreditando. Não, é uma oração de alguém que confia, e por uma razão óbvia, embora não esteja escrito, mas dentro do contexto mais amplo, o próprio Isaac é resultado da intervenção divina. O próprio Isaac é resultado da mão poderosa de Deus agindo. Lembra, não foi o que prevaleceu, não foram as metodologias do seu pai e da sua mãe, foi a promessa de Deus. Então, quando ele olha para a sua vida, ele está dizendo, eu posso confiar. Mesmo que eu tenha que orar durante um tempo, insistir, perseverar e fazer súplicas e súplicas, o Deus a quem eu estou recorrendo é digno de confiança, porque eu sou o resultado da promessa dele. Então, enquanto eu e você estamos aguardando a resposta de Deus, devemos aguardar com confiança, por tudo que já vimos Deus realizar, por tudo que já contemplamos na nossa família, na vida de um ente querido, na vida de um amigo, na vida da nossa igreja. Gente, quando a gente olha para a nossa realidade enquanto comunidade, nós somos resultado do favor perpétuo, eterno de Deus, porque quando a gente olha para o que é, aonde está, pela graça de Deus, do que a gente acaba desfrutando, quando a gente olha para o nosso tamanho, a gente diz, a gente não pode, não é? A gente não conseguiu chegar aqui esse tempo, todos esses anos, porque somos bons. Isso é resultado de Deus, que disse que estaria conosco, que disse que nos abençoaria. Isso é resultado. Às vezes coisas acontecem
através de outros que nem aqui estão. É Deus quem faz isso, então é digno de ser de confiança. Enquanto a gente aguarda, tem que aguardar em oração, perseverante e confiando. E quando a gente sabe que está confiando, e aí talvez esse seja o grande desafio da nossa vida, confiar tem a ver com descansar, e esse é o nosso grande problema. Quando que nós sabemos que estamos de fato confiando em Deus, em suas promessas? Quando a gente descansa. E nós temos dificuldade para descansar. A gente está sempre trabalhando para fazer o que a gente acha que é melhor. A gente está sempre trabalhando, e quando eu fazer esse melhor é em relação àquilo que Deus diz que é o melhor. E a melhor coisa que a gente pode fazer é descansar. Por que somos consumidos pelas nossas ansiedades, pela falta de capacidade de descanso? E isso, em alguma medida, representa um grau de desconfiança. E fé tem a ver com confiança, entregar e se entregar por inteiro. Não estou falando isso como alguém que tem essa capacidade absoluta, não. Eu constato esse dilema na minha vida o tempo todo. Eu quero fazer na pressa, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer de acordo com os meus planos, eu quero fazer como um homem do meu tempo, na base ou à base do imediatismo. Só que quando eu vivo esse dilema e essa tensão, e em alguma medida eu dou mais razão a isso do que essa confiança que tem a ver com descanso, só quem perde sou eu. Eu perco saúde, a gente perde noite de sono, a gente perde a paciência, a gente perde um monte de coisa porque em alguma medida está achando que pode resolver tudo na base da autoconfiança, mas fé não tem nada a ver com uma postura autoconfiante. Fé tem a ver com confiança naquele que pode. E quem confia, como a gente viu na quinta-feira, na oração, é quem é fraco. Oração é para gente fraca. Oração não é para super-herói, que só existe no mundo da fantasia também, né? Oração é para gente frágil. Oração é para gente que está dizendo, talvez essa seja a oração que a gente tenha que sair daqui. Eu, pelo menos, talvez seja essa a minha oração. Senhor, me ajuda a esperar. Me ajuda a esperar. Me fortalece. Fortalece o meu ser, a minha musculatura espiritual para aprender a esperar. Porque se eu não sei esperar, eu me desespero. Se eu não sei esperar, eu me atrapalho. Se eu não sei esperar, eu atrapalho outros. Então me ajuda a esperar. Me dá condição de aprender a esperar orando. Orando. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Não sei o que fazer. Ora. Não sei quanto tempo me resta. Ora. Já constatei que gastei e apostei todas as minhas fichas naquilo, fiz do jeito que imaginava. Ora, Isaac não podia fazer uma outra coisa a não ser estender as mãos, ou até poderia, talvez, usar de métodos parecidos com o do seu pai, mas não resolveria o seu problema. O que ele faz é apresentar diante do Senhor a sua esposa em oração e dizendo, cura, Senhor. E talvez até dizendo, cure também em meu coração essa angústia pelo tempo que eu tenho que esperar, pela demora que é, para que eu aguarde com o coração pacificado, para que eu não seja vencido pelos meus temores, e por uma razão óbvia, até porque, Senhor, eu tenho todos os motivos, eles são palpáveis, eles estão ao meu alcance. Isaac orando, ou melhor, Senhor, eu sou palpável como sinal
de que o Senhor é digno de confiança, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Então é isso. Como é que a gente aguarda entre a oração e a resposta? Confiando nesse Deus que é digno de confiança. E a oração não é para mudar Deus, é para mudar você, enquanto você espera. Não é para transformar os planos de Deus, é para transformar o seu entendimento enquanto você espera. Não é para mudar os decretos de Deus, mas é para que você se torne alguém trabalhado no poder e graça de Deus o tempo todo. Se a gente aprende isso, se a gente compreende isso, se a gente pratica isso, menos angustiados vamos viver. Menos apressados e precipitados seremos. Aí eu vou pensar naquela palavra, aí eu vou pensar na minha postura diante do meu irmão, aí eu vou pensar na minha postura diante da minha esposa, aí eu vou pensar na postura, a esposa pensar diante do seu esposo, porque não precisa se precipitar, porque toda precipitação gera angústia, e angústia mata. E angústia nos transforma para pior. Então, entre aquilo que você pediu, ou está pedindo, talvez você esteja há muito orando, talvez não 60 anos, mas 10 anos, 3 anos, alguns anos, começou agora, continue orando, continue perseverando em oração, e faça isso confiando no Senhor, porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor é aquele que promete e cumpre. O Senhor é aquele que diz, eu estarei com você. O Senhor é aquele que estende a sua mão. O Senhor é aquele que abre o caminho. O Senhor é aquele que dá o livramento. O Senhor é aquele que nos poupa do homem mau. É o Senhor. É o Senhor. Então, nessa manhã, uma vez que já aprendemos que devemos orar ao Senhor, dentro das suas perspectivas, dos seus planos, dos seus propósitos eternos, também devemos aguardar a resposta de Deus pelo mesmo viés. Deus tem planos melhores do que os nossos. Deus tem um jeito melhor de fazer as coisas do que aquele que eu e você muitas vezes estabelecemos para colocar em movimento, para colocar o nosso plano em movimento. Deus sabe o que está fazendo. Confie nisso. E eu não estou falando isso para que eu sou alguém que digo isso para o outro como alguém que está pacificado e não tem sua dificuldade para aprender a confiar. Todos nós estamos nesse mesmo processo. Todos nós. Então Isaac tinha grandes motivos para confiar, porque era resultado da promessa de Deus. Isaac era obra da providência divina. Isaac era um milagre. Isaac sabia que podia confiar. Isaac sabia que tinha diante dele aquele a quem, ou na direção de quem ele poderia se dirigir, dizendo, Deus proverá, porque ele viu Deus provendo. Isaac clama, Isaac roga, Isaac faz súplicas com a convicção de que se tem alguém que pode mudar a nossa realidade, esse alguém é o Senhor. É o Senhor. Ainda que o lugar de espera seja difícil, mas aguarde a resposta de Deus para a sua vida, perseverando em oração, com confiança e com esperança. Amém?